Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando, dando continuidade aqui com o conteúdo que a gente tem trabalhado, desenvolvido. A gente deu uma pausa aí nesses últimos períodos aí, nesses últimos momentos, e estamos retornando agora e retomando aqui os nossos vídeos. A gente tem desenvolvido e trabalhado com essa parte aí de produção de slides. A gente tem abordado e tratado alguns assuntos e aspectos. A gente tem falado aí que a produção de slides às vezes são muito utilizados quando você vai fazer uma apresentação de um trabalho, de um projeto. Você precise ali apresentar a letra de uma música, por exemplo, ou você vai desenvolver alguma atividade que precise e necessite que uma plateia consiga ali te assistir e ouvir através da apresentação do conteúdo que você tem. Então a gente viu a parte aí de inserir slides, excluir, movimentar eles, vimos a parte aí de inserir objetos, né? Aqui nessa parte, nesse menu inserir, a gente viu lá figuras, tabelas, objetos, escolhemos alguns daqueles itens ali e trabalhamos com eles. E vimos também no nosso último encontro a parte de transição de slides, que é a parte que a gente passa de um slide para outro, essa parte de folhear, de transicionar um slide para o outro. Caso você tenha dúvida, eu sugiro você dar uma olhadinha nos vídeos anteriores e dar uma relembrada e talvez uma praticada aí também. Tá bom? Então hoje a gente vai dar uma olhada na parte aqui de animação de objetos, tá bom? Na parte de animação de objetos. Um detalhe importante é que cada um desses elementos que a gente colocou aqui no menu inserir, nós chamamos esses elementos de objetos, tá bom? Então cada um desses elementos, cada um desses itens que nós colocamos aqui, nós chamamos de objetos. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, eu tenho um objeto, que é esse aqui, que é um toner, tá bom? De uma impressora laser, tá bom? Eu tenho aqui mais um objeto, que é um cartucho de tinta, tá ok? Uma impressora jato de tinta. Eu tenho aqui também um terceiro objeto, que seria uma fita para essas impressoras matriciais muito antigas. Eu tenho aqui também mais um objeto, que seria essa caixa de texto aqui. Teria um outro objeto para essa outra caixa de texto e um último objeto para esse títulozinho aqui. Essa borracha que você está vendo, o lápis, esse clips aqui, esse fundo, já não é um objeto, ele é um fundo mesmo, tá? Não seriam imagens aqui que você tá observando, não. Então o que ocorre? As animações, diferente das transições, elas são aplicadas em objetos. Então eu posso aplicar uma animação aqui, outra animação diferente aqui se eu quiser, outra animação diferente aqui, outra aqui e assim sucessivamente. Então as animações, elas são aplicadas em objetos, em cada um desses objetos aqui. Já a transição, que foi o item anterior que nós vimos no vídeo passado, já é diferente. A transição é aplicada na folha inteira, na página inteira. Então você escolhe um modelo, nós escolhemos, né, um modelo lá e ele aplicou na página inteira. Eu não consigo colocar uma transição em cada objeto. E isso é animação, que é o que a gente vai ver agora. Então, se eu pressionar aqui no teclado a tecla F5, você vai ver ele em tela cheia. Pronto, ele já aparece tudo de uma vez. Esse é o formato aí que a gente tem ele como padrão. Então, a gente vai ver agora as animações. Vou dar um ESC aqui para sair e vou clicar em um objeto. Vou escolher primeiro aqui o toner, tá bom? Esse daqui. Em seguida, você vem nesse botão aqui, ó. Esse é o botão que a gente vai trabalhar, que é o botão animação, tá bom? Esse é o botão animação. Talvez o programa que você utilize tenha um outro nome de botão, mas é algo semelhante, tá bom? Seria aqui a parte de animação. Quando eu dou um clique em animação, ele vai abrir uma janela. Nessa janela aqui eu tenho algumas opções que eu vou escolher, bem básicas aqui, que vai nos ajudar. Então a primeira coisa que eu faço é clicar no mais, que eu quero adicionar um efeito a esse objeto aqui que eu selecionei, que foi o toner. Então vou dar um clique nele. Aí ele me exibe, ele já coloca ele aqui como figura número 1, meu primeiro objeto que eu vou trabalhar.
Aí ele dá vários efeitos aqui. Se eu dou um clique, ó, eu vou ver lá como que está ficando. Ele está mexendo só o toner. Agora eu vou ver se venezianas. Olha lá, deu um clique, é nesse formato ali. O caixa é nesse formato ali. E assim sucessivamente você tem diversos modelos aí. Deixa eu ver esse daqui, ó, o roda. Olha lá, vou deixar esse daqui, o roda. Tá bom? Deixei esse efeito. Então, o que ocorre? Quando eu concluo essa parte aqui, eu dou um F5, ó, pressionei a tecla F5, olha lá, o toner ele não aparece. Quando que ele vai aparecer? Quando eu clicar. Então eu clico lá, pronto, ele aparece naquele momento. Então eu posso ir trabalhando, vou dar um ESC aqui, vou botar outros efeitos em itens diferentes, em outros objetos ali. Vou colocar aqui agora no cartucho de tinta, vou vir aqui na parte de animação e vou adicionar mais uma vez, sinalzinho de mais, e vou escolher algum aqui. Deixa eu ver um aqui, ó, surgir lentamente. Vou botar, deixa eu ver esse daqui, eu vou deixar esse dissolver, tá bom? Em seguida, dou um clique do lado de fora e pressiono F5. Olha lá, os dois objetos não aparecem mais. Vai aparecer quando? Quando eu clicar. Dei um clique, apareceu o primeiro objeto. Observa que o segundo não aparece. Quando que ele vai aparecer? Quando eu der o próximo clique. Dei o próximo clique, ele vai aparecer com o efeito dele. Tá ok? Vou dar um ESCzinho aqui. Mais uma vez lá, o terceiro objeto. Dou um clique lá. Vou no sinalzinho de mais. E vou escolher um outro efeito aqui. Esse daqui eu vou colocar... Deixa eu ver esse daqui. Não, esse não. Deixa eu ver esse daqui. Também não. Vamos ver esse daqui. Pronto, gostei mais desse. Aí eu quero colocar esse daí. Dou um clique do lado de fora, pressiono F5 e pronto. Não aparece agora os três itens. À medida que eu for dando um clique, os objetos eles vão aparecendo ali na tela e vão sendo exibidos com aqueles efeitos ali que eu coloquei. Então esse é o detalhe dos efeitos aí de animação. Eles são aplicados em cada objeto, diferente do vídeo anterior que nós vimos da transição, que ele aplica a transição na folha inteira. Então é isso que você precisa distinguir entre eles. A minha sugestão é que você não faça essas animações em cada objeto diferente, igual eu fiz aqui. Você não coloque ali uma ele vem rodando, aí no outro ele vai e explode, aí no outro ele vai e solta uma bomba, aí fica uma palhaçada, fica muito uma parafernália ali desnecessária. Você escolha um que você goste, gostei desse, pronto, aplica ele em todos, mas o mesmo, porque senão aí também fica absurdo, né? Seria mais ou menos ali você pintar ali dentro da sua casa, sei lá, a sala de vermelho, a cozinha de azul, o quarto de amarelo, o outro quarto de verde e o banheiro de abóbora. Aí vira uma bagunça, né? Escolhe uma cor só e padroniza tudo, fica mais interessante. Vou dar um ESC aqui, só para a gente dar uma olhadinha na parte de texto. Eu dei um clique aqui no texto, vou dar um sinalzinho de mais e vou escolher aqui, por exemplo, esse caixa, tá bom? Então vamos ver lá, eu vou dar um F5. Olha lá, ele não exibiu os textos ali para mim. Eu pensava que eram dois objetos distintos, mas é um só. Olha lá, sumiu o texto. Só está o título porque eu não marquei o título. Tá? Dou um clique lá, ele colocou o primeiro objeto. Dou um clique, ele colocou o segundo objeto. Dou um clique, o terceiro objeto. Dou um clique, olha lá, o quarto objeto. O quarto, no caso, é esse, ó, cartucho de tinta, toner e fita. E esse outro ali embaixo, original, remanufaturado e recarga. Então, são esses os objetos. Um outro detalhe, um último aqui importante, caso você tenha essa necessidade, às vezes você pode também inverter essa ordem aqui. Então basicamente seria só você clicar, segura e você arrasta para a posição que você quer. Então eu peguei o texto, que era o último elemento, e botei ele em primeiro, nesse caso. Então você, quando der um F5, olha lá, não é exibido nada. Quando eu der um clique, a primeira coisa que é exibida é o texto e não mais o toner que estava ficando aqui nessa posição. Ou seja,
você pode dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro e assim sucessivamente, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, espero que tenha te ajudado e até a próxima. Valeu, um abraço.